Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Falaremos sobre o tema liberdade religiosa, salvaguarda as nações contra o totalitarismo. Meus amados, nós, a igreja, temos um papel importante a desempenhar na formação dos valores morais da sociedade. Por esta razão, as doutrinas bíblicas devem ser propagadas através da nossa fala e das nossas ações. Daí a importância de termos liberdade de expressão, liberdade religiosa. Mateus 28, 19 e 20, Jesus comissionou seus discípulos, seus seguidores, a ir a todo mundo, fazendo outros discípulos e batizando-os em nome do Deus Trino. Nessa passagem, Jesus legitimou, autenticou a liberdade de expressão. Em João capítulo 20, versículo 21, Jesus sintetizou a incumbência, o comissionamento de Mateus 28, 19 e 20, quando ele disse: assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Portanto, o evangelismo, a propagação do evangelho se faz através da fala, se faz com a liberdade de expressão, liberdade religiosa. A liberdade religiosa salvaguarda, preserva as nações contra o totalitarismo, contra o regime ditatorial. É por isso que a China, a Rússia, a Coreia do Norte, Cuba, Nicarágua, Venezuela, são hostis à liberdade religiosa, à liberdade de expressão. Essas nações ditatoriais odeiam a liberdade religiosa, odeiam as doutrinas bíblicas, odeiam o cristianismo, odeiam os ensinos da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque os ensinos bíblicos, as doutrinas bíblicas, o cristianismo traz para a nação justiça, moral, dignidade humana e liberdade de expressão, liberdade humana de se expressar. Essas nações ditatoriais, elas odeiam tanto as doutrinas bíblicas que quando mostramos e pregamos as doutrinas bíblicas sobre gênero, sexo e casamento, nós somos taxados de homofóbicos. Estamos cometendo crime de ódio, estamos usando linguagem de ódio, estamos nos opondo à democracia, estamos do lado errado da história, dizem eles a nosso respeito. Mas, meus amados irmãos e irmãs, na verdade, nós não somos nada disso que nos acusam. As doutrinas bíblicas com respeito ao gênero, à sexualidade e ao casamento não se destinam a marginalizar as pessoas, nem a discriminar as pessoas que se identificam como transgêneros ou não binários. As doutrinas bíblicas simplesmente elas afirmam a beleza e a propósito, o design original de Deus. Portanto, quando proclamamos as doutrinas bíblicas com respeito a gênero, sexualidade e casamento, não nos tornamos odiosos. A nossa postura está alicerçada, enraizada no amor e no desejo de defender o desígnio de Deus
para o florescimento humano. Muitas pessoas hoje estão a dizer: precisamos restaurar a alma da nação brasileira. Outros dizem: precisamos pacificar a nação brasileira. Agora escutem, não é que a nação brasileira não precisa ser restaurada. Não é que a nação brasileira não precisa ser pacificada. Ela precisa. Agora, nenhum político pode restaurar a alma de uma nação. Nenhum político pode trazer pacificação a uma nação, muito menos um presidente sem Deus. O que é necessário, então, para restaurar a alma de uma nação? Para pacificar uma nação, o que é necessário? É necessário um ato de Deus, acompanhado por duas medidas corretivas. A primeira medida corretiva: é preciso uma mudança radical de nossa cultura moral pública. Só há um jeito de nossa nação atravessar virtuosamente a floresta escura do século XXI. Só tem um jeito. É a nação, os brasileiros, abraçar de todo o coração a bússola moral, que nada mais são do que as doutrinas bíblicas. Só há um jeito da nação ser restaurada, da nação ser pacífica. É o brasileiro abraçar firmemente a lei moral de Deus. Aí você pergunta: como assim abraçar a lei moral de Deus? Os brasileiros precisam abrir seus corações e ter Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Fazendo assim, nunca a nação brasileira aprovará o derramamento de sangue de seres humanos não nascidos. Quando os brasileiros abrirem seus corações e ter Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, nunca a nação brasileira consentirá com a mentira de que os seres humanos podem alterar seu sexo e gênero predeterminados. Quando os brasileiros ter Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, nunca a nação brasileira se desobrigará de defender a liberdade religiosa, a liberdade de expressão. A segunda medida é que é necessário um repensar na compreensão de liberdade. A compreensão de liberdade de muitos brasileiros e de alguns políticos hoje é fatalmente falha. A liberdade hoje significa remoção de todas as restrições morais. Ou seja, a liberdade tornou-se libertinagem. A bandeira hoje levantada em todo o Brasil é, abre aspas, somos livres para seguir os desejos do nosso coração, fecha aspas. Em primeiro lugar, essa bandeira descreve a pessoa como um feixe de desejos. E o pior é que o executivo, o legislativo e o judiciário endossam, apoiam essa bandeira. O executivo, o legislativo e o judiciário satisfazem esse feixe de desejo. Somos livres para seguir os desejos dos nossos corações, os desejos carnais dos nossos corações. Por que tudo isso acontece? Por quê? É porque o povo brasileiro, o executivo, o legislativo e o judiciário, em sua maioria, não temem a Deus. E por isso são apáticos, indiferentes às doutrinas bíblicas. Em segundo lugar, essa bandeira, somos livres
para seguir os nossos desejos do coração, leva as pessoas a definirem seus próprios conceitos de significados de vida humana. E isso as levam para desejos antibíblicos, devassos. Meus amados, Deus nos criou para seguirmos os desejos dele. A verdadeira vida não é aquela que seguimos os nossos desejos. A verdadeira vida é aquela que seguimos os desejos das Santas Escrituras, os desejos de Deus. O melhor governo não é aquele que força o povo a aceitar seus decretos malignos e antibíblicos. O melhor governo não é aquele que força o povo a aceitar as decisões malignas e antibíblicas do parlamento ou do judiciário. A verdadeira vida é diferente em Cristo. E a melhor sociedade é aquela em que praticamos nossa liberdade dentro dos limites da lei moral de Deus. Meus amados irmãos e irmãs, o ser humano, sem a bússola moral, que são as doutrinas bíblicas, ele é escravo de seus instintos pecaminosos. Meus irmãos, a nossa grande dignidade é que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, diferente dos animais. Então, o homem pode e deve conhecer intimamente a Deus. E a restauração da nação brasileira, a pacificação da nação brasileira, só é possível se os brasileiros conhecerem a Deus intimamente e amá-lo mais do que qualquer coisa nesta vida. Fomos criados com uma lei moral pré-estabelecida, a qual devemos alinhar as nossas consciências. Fora disso, não tem pacificação. Fora disso, não tem restauração da alma brasileira. O nosso problema, o problema da nação brasileira, é que ela virou as costas para a revelação de Deus em Cristo e também virou as costas para a lei moral de Deus. A restauração da alma da nação brasileira, a pacificação da nação brasileira é um ato de Deus e mediado pelo arrependimento de todos nós. E como igreja, nós temos um desafio de proporção épica, nobre, pujante, muito maior do que nós, mas não maior do que Deus. Qual é o desafio? É combater, a igreja tem que combater a vulgaridade, aliás, combater a vulgaridade moral e a insanidade espiritual que paira na nação brasileira. Não só combater isso com palavras, mas com testemunho da nossa própria vida. E mais, não importa para nós quão rígido seja o crime de resistência legal que vamos experimentar, nós nunca vamos recuar e nem ceder. Como a igreja primitiva fez quando foi confrontada com as represálias do Império Romano, assim também nós, como igreja, devemos articular nossa fé respeitosamente, mesmo diante de oposições. Devemos usar a nossa voz para defender a liberdade de expressão, a liberdade religiosa, a qual nos garante
direito de exercício da nossa fé em todas as áreas da nossa vida. Nós não vamos recuar e não nos deixemos intimidar em silêncio ou em conformidade. Proclamemos corajosamente a verdade, a palavra de Deus, as doutrinas bíblicas, com amor e com graça, sabendo que aqueles que nos taxam de homofóbicos, de linguagem de ódio, de opositores da democracia, de que estamos do lado errado da história, um dia esses que estão nos taxando disso, no retorno de Cristo, no retorno triunfante de Cristo, eles reconhecerão que nós, a igreja, estamos do lado certo da história. Que a potente mão do Deus vivo esteja sobre você, sobre a sua família e sobre o seu ministério. Compartilhe esta mensagem com outros irmãos e irmãs que você conhece. Eu vou colocar também no meu canal do YouTube. O endereço está logo aí embaixo do meu canal. Clique aí se você ainda não se inscreveu. Amém. E louvado seja o nosso incomparável Deus.